Olá, sejam bem-vindos ao canal Curiosidade Sem Fim, 77, Episódio 1. Este episódio revela a vida profunda, emocionante e historicamente rigorosa de Inácio de Antioquia, um dos mais importantes pais apostólicos da Igreja primitiva. Você vai descobrir sua origem, seu ministério em Antioquia, sua prisão sob o imperador Trajano, a jornada até Roma e as 7 cartas que moldaram a teologia cristã. Um documentário completo, cinematográfico, ideal para quem deseja entender a fé cristã em suas raízes mais autênticas. Assista para conhecer um dos mártires mais inspiradores da história. Inácio de Antioquia, o bispo que caminhou para o martírio como um rei, rumo à coroação. A história da Igreja é marcada por homens e mulheres que encararam a fé com uma coragem que ultrapassa o entendimento humano. Entre todos eles, poucos brilham com a intensidade de Inácio de Antioquia. Seu nome ressoa através dos séculos como o de um homem que caminhou para o martírio não com medo, mas com glória, não com hesitação, mas com amor, não com fuga, mas com entrega absoluta. Inácio é a síntese de uma fé inabalável que abraça a morte como porta da vida eterna. Para compreender Inácio, precisamos voltar ao final do 1º século e início do 2º século da nossa era, em Antioquia da Síria, uma das maiores cidades do Império Romano. Antioquia era um centro cultural vibrante, cosmopolita, repleto de comércio, filosofia, tensões políticas e diversidade religiosa. E foi exatamente ali que o nome cristão surgiu pela primeira vez, conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos. É neste mesmo ambiente que surge Inácio. Não sabemos sua data exata de nascimento, mas os estudiosos situam sua vida aproximadamente entre o ano 30 e o ano 115. A tradição afirma que Inácio foi discípulo direto do apóstolo João, embora alguns pesquisadores argumentem que essa ligação pode ser simbólica. O consenso patrístico antigo confirma sua proximidade com a geração apostólica. Inácio viveu em um período em que a fé ainda estava sendo moldada, quando a memória dos apóstolos ainda era viva e quando a perseguição romana começava a intensificar-se de forma sistemática. Inácio se tornou bispo de Antioquia, provavelmente no final do século I. Suas primeiras décadas de ministério foram marcadas pela construção de uma identidade cristã sólida em meio a uma sociedade dominada por cultos pagãos, pressões políticas e tensões internas que ameaçavam a unidade da Igreja. Inácio foi pastor, teólogo, consolador e guerreiro espiritual. Sua liderança era marcada por uma profunda convicção na centralidade de Cristo e na unidade da Igreja. O momento decisivo da vida de Inácio ocorreu quando o imperador Trajano iniciou uma nova fase de perseguições contra os cristãos. Em algum momento entre os anos 107 e 115, Inácio foi preso em Antioquia e condenado à morte. Não seria executado ali. Trajano ordenou que ele fosse levado a Roma para morrer na arena, devorado pelas feras como espetáculo público para o povo romano. Esse trajeto de Antioquia a Roma não foi apenas uma marcha para a morte, foi uma marcha para a eternidade. Durante essa longa viagem, escoltado por soldados romanos, Inácio escreveu as 7 cartas que se tornariam algumas das obras mais importantes da literatura cristã primitiva. Essas cartas foram destinadas às comunidades de Éfeso, Magnésia, Trales, Roma, Filadélfia, Esmirna e ao bispo Policarpo. São textos profundamente pessoais, cheios de teologia viva, espiritualidade intensa e amor pela Igreja. Nas cartas de Inácio, encontramos uma das mais antigas e claras afirmações da divindade de Cristo. Ele declara sem hesitação que Jesus Cristo é Deus manifestado em carne. Também encontramos uma defesa clara da Eucaristia como verdadeira carne e verdadeiro sangue de Cristo,
contrapondo-se às tendências docetistas que negavam a encarnação real. Inácio é igualmente uma das testemunhas mais importantes sobre a estrutura da Igreja no início do segundo século. Ele fala sobre bispos, presbíteros e diáconos com enorme clareza, mostrando que já existia uma hierarquia consolidada na Igreja antiga. Para ele, a unidade da comunidade estava diretamente ligada à comunhão com o bispo, que representava a continuidade da fé apostólica. Mas talvez o aspecto mais impressionante de suas cartas seja sua visão do martírio. Ele não o encara como desgraça, mas como coroação. Para Inácio, morrer por Cristo é tornar-se trigo puro moído nos dentes das feras para virar pão de Deus. Ele não deseja lutar, não deseja fugir, não deseja ser salvo. Ele deseja ser unido completamente a Cristo na morte para revestir-se da vida eterna. Esta compreensão radical da fé fez de Inácio um dos maiores símbolos da entrega cristã. Sua última carta, endereçada à Igreja de Roma, é um dos documentos mais comoventes da literatura patrística. Ele implora aos cristãos romanos que não interfiram em sua condenação. Ele pede que não tentem salvá-lo da morte. Ele diz que, finalmente, se tornará verdadeiramente discípulo quando enfrentar o martírio. Suas palavras vibram com intensidade espiritual e profunda consciência teológica. Finalmente, Inácio chega a Roma, provavelmente entre os anos 110 e 115. É levado ao Coliseu e entregue às feras diante da multidão. Não temos um relato contemporâneo detalhado de sua morte, mas a tradição antiga descreve seu fim como rápido, violento e glorioso. Para a Igreja, seu martírio foi uma semente que frutificou